Olá, meus irmãos na fé e visitantes do canal. Vamos mais uma vez iniciar um estudo em torno da palavra do Eterno, o nosso Criador. Como eu tinha falado no vídeo anterior, o próximo vídeo seria intitulado A Imagem da Besta. Então esse é o tema para esta ocasião. Vou iniciar lendo no capítulo 13 de Apocalipse, nos versículos 14 e 15, onde está escrito: E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, aqui está falando da segunda besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem, em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. O versículo 14 aqui nos retrata que a segunda besta, a besta que se levantou da terra, será o título para o próximo estudo, como falso profeta, ou a besta que se levanta da terra. Essa besta é a segunda besta. E aqui no versículo 14 temos testificado que essa segunda besta, ela realiza sinais diante da primeira besta, engana os habitantes da terra. Porém, não vou me deter muito aqui no falso profeta ou nessa segunda besta. Vou falar no próximo vídeo. Esse vídeo é mais focado na imagem da besta. Eu estou lendo o versículo 14 porque é a segunda besta, ou o falso profeta, que ordena que façam uma imagem. Por isso está escrito na metade do versículo 14: E ordenou-lhes que edificassem uma imagem, em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Essa besta que fora ferida de morte pela espada e ainda sobrevivia é a primeira besta, o qual vou falar em um estudo posterior. Agora vamos ao versículo 15. Lembrando que essa versão é a versão da Bíblia de King James. No versículo 15 está escrito: Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Então, temos aqui que esse poder, ele dá fôlego à imagem da primeira besta. Não é a primeira besta, mas a imagem que fizeram em homenagem para a primeira besta. De maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ou seja, aqui temos que não é o falso profeta que fará com que todos sejam mortos, caso não adorem a imagem da besta. Aqui está claro no versículo 15 que a besta que sobe da terra, ou o falso profeta, ele consegue enganar vários habitantes da terra, como está no versículo 14, e ordena a esses habitantes da terra que façam uma imagem, em honra à primeira besta. Ou seja, pessoas, poderes na terra, um conglomerado de pessoas, até pode ser de nações, cientistas, etc., desenvolverão uma imagem com a ordem desse falso profeta, em honra à primeira besta. E no versículo 15 temos que o falso profeta, depois disso, dará fôlego a essa imagem, seja de uma forma bizarra, espiritual, ou até mesmo mentirosa, como um prodígio de mentira, através da tecnologia, juntamente com essas pessoas o qual o falso profeta enganou. Essa imagem falará, e é essa imagem, a imagem da besta, da primeira besta, que fora ferida de morte, porém sobrevivia. Essa imagem que foi feita em homenagem à primeira besta, é ela que vai dar a ordem para que sejam mortos todos aqueles que não a adorem. Por isso depois vem a obrigação da marca da besta, porque haverá aqueles que não a adorarão. Então tenham em mente o seguinte: quem dará a ordem, a sentença
para que sejam mortos todos aqueles que não adorem a imagem da besta, ou da primeira besta, será a própria imagem que ganhará fôlego e falará. Temos aqui nesses dois versículos, principalmente no versículo 15, um significado espiritual, que é a adoração a uma imagem. Muitos já ouviram falar que a televisão, quando foi criada, era a imagem da besta, porque ela apresentava imagens e se ouvia vozes através dela. E muitas pessoas entraram e caíram até em fanatismo, não assistindo televisão, com medo que fosse realmente a imagem da besta. Hoje nós sabemos que essas coisas podem ser usadas para o mal e para o bem, porém não é a imagem da besta, porque a imagem da besta farão aqueles ordenados pelo falso profeta ou pela besta que sobe da terra. Eles serão enganados e farão a imagem em homenagem à primeira besta. A televisão foi um produto da tecnologia e do conhecimento humano, do multiplicar do conhecimento humano. Não foi feita para homenagear a besta ou alguém, portanto não é a imagem da besta. E se existem aqueles religiosos de determinada denominação que ainda acreditam nisso, saibam que estão equivocados, porque esse não é o contexto aqui em Apocalipse. Agora sabemos que a adoração a imagens, seja ela de madeira, de gesso, é no contexto espiritual, independente que seja um objeto. E isso, aos olhos do Criador, conforme as Sagradas Escrituras ensinam, é idolatria e pecado. Hoje sabemos que religiões, até fundamentadas, entre aspas, nas Sagradas Escrituras, possuem imagens de esculturas, de gesso, de madeira, de pau, de ferro, mas mesmo assim, seus fiéis idolatram e adoram essas imagens. Eles caem em pecado espiritual, adorando aquilo que o Eterno disse que não era para adorar. Esse mesmo pecado ocorrerá com a adoração à imagem da besta. Diferente que a imagem da besta falará, aparentemente ganhará fôlego para falar. Sabemos que muitas religiões fazem imagens para culto, para que sejam adoradas. E aqui o contexto é semelhante a isto, onde o falso profeta ordenará que muitos façam uma imagem de homenagem à besta, a primeira besta, mas para que ela seja adorada. No contexto de algumas religiões que já adoram suas imagens, porém elas não falam. Isso é idolatria. Mas porque já são acostumadas a adorar, infelizmente muitas cairão nesse pecado abominável de adorar a imagem da besta que falará. Porque nesse contexto não será uma televisão, mas sim uma imagem para adoração. Temos um exemplo disto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no livro de Daniel, capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor, na época do Império Babilônico, ergueu uma estátua em homenagem a ele mesmo. Uma estátua totalmente de ouro. E obrigou que todos adorassem aquela imagem. E que fossem mortos todos aqueles que não adorassem. Fossem lançados em uma fornalha de fogo. Temos aqui um exemplo praticamente idêntico, onde Nabucodonosor representava o anticristo e também o falso profeta. E a imagem da besta, semelhante ao que vai acontecer no tempo final, onde farão a imagem para a besta. Isto ocorreu no Império Babilônico. Por isso temos no livro de Apocalipse a menção
da Babilônia. Nabucodonosor ordenou que fizesse essa estátua depois de saber o significado do sonho que ele tinha tido no capítulo 2 do livro de Daniel, onde o profeta revelou todas as partes de ouro, prata, bronze, ferro e barro misturado, os componentes que existiam na estátua. E como o profeta disse que a cabeça de ouro era a parte mais forte, o império mais forte, e que ele, Nabucodonosor, com seu império, era a cabeça de ouro, ele tentou mudar isso para que o seu reino permanecesse, o seu império, e construiu uma estátua totalmente de ouro, porque ele viu que sua cabeça era de ouro e ele não queria que o seu império acabasse, porque ele tinha entendido o que Daniel tinha explicado. Hoje temos tecnologia que revela que isso poderá acontecer em pouco tempo. Temos atualmente um robô de inteligência artificial que fala, vê, enxerga e se desenvolve no conhecimento, na inteligência, convivendo entre os seres humanos, como se fosse um humano, porém é um robô. O robô chamado Sofia, que atualmente foi constituída como cidadã na Arábia Saudita, o único país que constitui um robô como cidadã entre eles. Esse robô, Sofia, ele fala, enxerga, raciocina, responde, pergunta. E uma de suas frases mais conhecidas é que ela diz que vai destruir os seres humanos. Sempre em todas as suas entrevistas ela fala isso, de um jeito sarcástico, mas em forma de brincadeira. Mas será que é brincadeira mesmo? O que temos no livro de Apocalipse? Que a imagem falará e dará ordem para que sejam mortos todos aqueles que não a adorem. Então temos aqui um exemplo de uma imagem que fala. E ela já dá uma indireta que vai matar os seres humanos. Não estou dizendo que a Sofia, esse robô, é a imagem da besta, mas é algo bem semelhante. Agora, para que vocês tenham mais conhecimento e entendam de forma profética como as coisas vão se encaixar e se ligar umas nas outras, é que essa robô Sofia, ela é cidadã da Arábia Saudita, onde existe o maior templo muçulmano da fé islâmica, conforme o profeta deles, chamado Maomé, e o livro sagrado do Alcorão. E lá em Meca, na Arábia Saudita, neste templo, temos dentro do templo uma pedra chamada Kaaba, onde eles fizeram uma estrutura quadrangular com uma caixa preta para proteger essa pedra. Essa pedra, eles acreditam que foi uma pedra caída do céu, que era branca e ficou preta, recebendo as suas impurezas, as impurezas dos seus pecados. E nos rituais islâmicos, eles colocam a cabeça lá na entrada para se purificarem, alegando que essa pedra que era branca e ficou preta absorve os pecados deles e por isso está preta. Quero dizer que eles adoram essa pedra, é uma outra idolatria. E o desejo entre eles é migrar essa pedra para Jerusalém. Aí também seria uma outra abominação dentro de Jerusalém. Mas façam a ligação, já que eles adoram essa pedra, lá em Meca, nesse templo na Arábia Saudita, eles possuem algo que é um robô, uma imagem, e que fala. Por que será que somente a Arábia Saudita constituiu, aprovou e deu esse legado para este robô? Com certeza a Arábia Saudita possui ideais por trás disso. Vejam, eles adoram uma pedra e concede cidadania a um robô que fala em seu próprio país. E no livro do Alcorão, eles possuem promessas de vinda de um suposto profeta, que seria o Jesus islâmico,
porém diferente da história que conhecemos, da história bíblica do Messias de Nazaré. E eles também possuem um Messias chamado Mahdi, que será superior ao Jesus islâmico deles, chamado Isa. Então vejam, no Alcorão eles possuem tanto um profeta menor como um Messias maior para eles. E já permitem uma imagem que fala como cidadã entre eles, adorando essa pedra chamada Kaaba. Vocês sabem que no livro de Apocalipse nem tudo é de forma cronológica, sequencial. Então vamos ler no versículo 1 do capítulo 9 do livro de Apocalipse, onde está escrito: Então o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Temos aqui que é uma estrela que havia caído do céu. Não é que caiu do céu ou veio a cair. Já tinha caído. Esses árabes, eles adoram uma pedra que, segundo eles, caiu do céu. E aqui no versículo 1 do livro de Apocalipse, capítulo 9, temos que João observa uma estrela que havia caído do céu. E vejam que nessa fé da Arábia Saudita, eles adoram essa pedra, o que é condenado também nas Sagradas Escrituras. Adorar a pedra é idolatria. Eu não vou me deter muito aqui no capítulo 9 de Apocalipse, porque é um outro assunto. Embora esteja ligado, temos um outro foco nesse capítulo, que é a chave do poço do abismo. Poderá ser tema para um outro vídeo. Então vamos voltar ao tema deste vídeo aqui, a imagem da besta. Falando de pedras ou estrelas que caem do céu, saibam que os meteoritos, os asteroides, eles são constituídos de ferro. Não são pedras de minerais ou minério, como conhecemos as pedras aqui na Terra. Os meteoros, as pedras que caem do céu na Terra, são constituídas de ferro. Temos alguns exemplos em museus e centros de pesquisa. Pesquisem vocês mesmos e constatarão isto. Essas pedras são feitas de ferro. Ferro do espaço, que caem aqui na Terra. Temos pedras que já caíram em outros tempos, como exemplo. Uma outra relação também, e muitos já até comentaram sobre isso, porém fora do contexto bíblico. Nós não podemos sair do contexto bíblico. O que é referente às 7 cabeças da besta, são as 7 cabeças da besta mesmo. Não podemos sair desse contexto. Existiram 7 impérios que governaram o mundo. Não podemos sair desses contextos. Mas existe algo que também é possível que aconteça. Já que temos a Sofia como robô falante, também poderíamos ter a imagem de uma pessoa que já faleceu ou morreu falando por aí. E como algumas pessoas são muito admiradas e já foram muito idolatradas, sabemos que a fé cega de muitas pessoas poderia operar esse pecado de adoração. E temos um exemplo como os pontífices do Vaticano, que já morreram. A exemplo de João Paulo II, que já morreu. E fizeram um boneco de cera com as relíquias e indumentárias, joias que ele usava, e muitos ficaram apreciando e até adorando aquela imagem. Sabemos também que, enquanto ele estava vivo, ele foi atentado de morte, levou um tiro e se recuperou. Realmente ele foi ferido e se recuperou. Aí teria que ter uma imagem dele que falasse e ordenasse que todos a adorassem ela, e que fossem mortos todos que não a adorassem. Porém, temos aqui no contexto que essa imagem será feita em homenagem àquela besta que é ferida, porém não morre, ela sobrevive. Estando ela viva ainda, essa imagem é feita, pois a besta que sobe da terra, o falso profeta, opera os seus sinais e prodígios de mentira diante da primeira besta.
Então é lícito que ambas estejam presentes ao mesmo tempo. Nesse caso, João Paulo II não está mais presente. Embora é possível esse pecado de idolatria e adoração a uma imagem que façam dele, ou de qualquer outro. Então, mais uma vez, recordem que a imagem da besta é que obrigará a adoração a ela. E também o falso profeta fará a imagem em homenagem de adoração à primeira besta. Porém, a imagem da besta, independente do falso profeta e do anticristo, é a imagem da besta que obrigará a marcação e que sejam mortos todos aqueles que não a adorem. Então concluo por aqui esse vídeo e continuaremos no próximo estudo intitulado O Falso Profeta, a Besta que Sobe da Terra. Shalom a todos e até o próximo estudo.